Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico desta tarde lendo Ruth, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18. E a palavra do Senhor nos diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, ele o pôs às costas. Então entrou ela na cidade, e chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mais deu, e me disse: Não voltes para tua casa, para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ruth tem aqui um segundo encontro com Boaz. Eles se viram uma primeira vez, né? Boaz já sabia quem era Ruth, pareceu estar interessado nela, Ruth por sua vez também, e sua sogra então a instrui: você se prepare e vá ter com Boaz, né? Porque ele é o seu resgatador, né? É a oportunidade que Deus está colocando, né, diante de você, de ter este parente resgatador que te tome por mulher, te tome por esposa. E assim Ruth fez. Também Noemi instruiu a Ruth com relação a toda a estratégia
a qual ela deveria usar para falar a Boaz. Seja cautelosa. E ali ela deu toda a instrução e dessa maneira Boaz demonstrou grande interesse por ela. Boaz tinha, na verdade, uma obrigação para com Ruth, conforme nós vimos nas semanas passadas, né? Boaz era o parente resgatador, que segundo a lei, tinha aí a obrigação de casar-se com Ruth, de dar a ela pelo menos um filho que mantivesse ou que preservasse o nome do marido que faleceu. Mas a instrução de Noemi a Ruth para o trato com Boaz é que Ruth conduzisse as coisas de uma maneira que cumprir a tarefa de resgatador para Boaz não fosse um peso na vida dele. Cumprir a tarefa de resgatador por Boaz com relação a Ruth não fosse algo imposto, não fosse algo que Boaz fizesse por obrigação, mas fosse algo que lhe causasse prazer. Tomar Ruth por esposa não fosse um peso na vida de Boaz. Para Ruth, Boaz não fosse alguém que simplesmente cumpriu uma obrigação com ela, mas o fez por prazer. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, e eu sempre cito esse versículo do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Tanto aquilo que nós fazemos para o Senhor, quanto aquilo que nós fazemos para o outro, fazemos para alguém, é muito melhor, é muito mais prazeroso quando feito com alegria. É muito bom quando alguém faz alguma coisa para nós e faz por prazer e não por obrigação. É muito bom receber algo de alguém. E melhor ainda, quando esse algo é feito por prazer. O que a instrução de Noemi fez com que Ruth impressionasse Boaz cumprisse o seu compromisso, a sua obrigação de parente resgatador, sem que isso lhe pesasse como uma tarefa dura, como uma obrigação, como algo a respeito do qual Boaz não tinha nenhum prazer em fazer. Boaz cumpriu a sua obrigação. Boaz desejou Ruth. Boaz apaixonou-se por Ruth, de maneira que estar casado com Ruth, para Boaz, não haveria de ser uma obrigação. Estar casado com Ruth para Boaz não seria um peso. Estar casado com Ruth para Boaz não seria apenas o cumprimento de uma tarefa, de uma obrigação. Algo que acontece pela falta de alternativa. Olha, eu não tenho opção, eu não tenho escolha, só me resta casar com você. No caso de Boaz, com relação a Ruth, não foi assim que aconteceu. Porque Ruth conduziu as coisas para que Boaz pudesse ter prazer em fazer por ela. Meus irmãos, as pessoas, a palavra de Deus nos diz: a ninguém nada devais, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Assim também nós, na nossa vida, é muito bom, é muito importante que as pessoas façam algo para nós. Às vezes nós precisamos de um telefonema, de uma palavra, nós precisamos de alguém que nos faça um favor, mas isso se torna melhor ainda quando esse alguém que nos favorece de alguma forma o faz demonstrando ter prazer e alegria naquilo que faz. Quando esse alguém que nos favorece faz e demonstra para nós que nos servir, fazer bem para nós, é algo que lhe traz alegria, que lhe traz prazer também. Não é um peso, não é algo inconveniente, não é algo ruim de ser feito. O comportamento e a postura de Ruth conduziram Boaz a fazer por ela aquilo que lhe era obrigação, sem que isso pesasse na vida de Boaz como uma obrigação.
Boaz casou-se com Ruth porque Boaz desejou Ruth. Boaz quis casar-se com Ruth. Boaz desejou estar com ela. E assim aconteceu na vida de Ruth. Na nossa vida também seja assim, para a glória de Deus. Que as pessoas façam para nós, façam por nós, mas acima de tudo, que as pessoas façam por alegria, as pessoas façam por prazer, as pessoas façam porque isso é bom, porque isso é importante, porque é agradável. Não por um pagamento de uma dívida, pelo cumprimento de uma obrigação, por uma responsabilidade pura e simples. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cativar isso no outro. Cativar no outro o desejo de nos ajudar, o desejo de nos abençoar, para que nos abençoar na vida do outro não seja um peso, não seja apenas uma obrigação, mas seja algo que proporcione para o outro prazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele tenha falado ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Santo Deus, pelo dia que vivemos. Te agradecemos, Santo Deus, pela Tua palavra que nos dá. Te agradecemos e te pedimos, Pai, nessa hora, que Tu nos ensines, Senhor Deus, a maneira certa de nos comportarmos, para que possamos cativar no outro o interesse de nos servir, de nos abençoar, de nos fazer felizes. Assim, ó Deus, como Tu fez com a Tua serva Ruth com relação a Boaz, faz conosco, ó Deus, com relação aos nossos também. E com relação aos nossos, ó Deus, nós te pedimos que Tu os abençoe, que Tu os guarde, que Tu os proteja e os livre de todo mal. Que Tu, Senhor Deus, esteja ao lado deles, os guardando, os fortalecendo e os fazendo animados em todo o tempo. Atende, Pai, a nossa oração. Cuida de nós, Senhor, e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.